É este mesmo? Oi. É esse Pedro. Cadê o Pedro? A igreja está aqui, o Pedro não pode sumir. Oi. Oi. A paz do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui junto com a igreja, família, sagrada família, para exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje foi um dia corrido. Nós tivemos pela manhã a escola bíblica dominical, à tarde batismo no Templo Central. E agora já estamos aqui novamente. É o primeiro dia da semana e a semana começa assim. A semana sempre começa assim, cheia de atividade. Mas em todas essas atividades nós precisamos lembrar que o nosso Senhor, Ele é o principal. Não tem como fazer uma agenda sem que Ele esteja na cabeça da nossa agenda. Então Ele tem que ser o primeiro. A minha esposa, como eu disse de manhã, ela fez uma viagem que já estava combinada com os irmãos dela desde o ano passado, o final do ano ou início deste ano, e está chegando agora às 19 e pouquinho, aliás, deve estar chegando. E, se Deus quiser, na semana estará conosco aqui. Eu os convido a abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo 27, a partir do versículo de número 11. E diz assim a palavra do Senhor: E Jesus foi apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Que quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais uma vez clamavam: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Venha tocar em nossa vida. Eu te peço, ó Pai, que nesta noite venha nos confrontar
de uma forma que nós entendamos qual o sentido da nossa vida e por que estamos aqui. Qual o propósito do Senhor para que nós pudéssemos estar aqui? E qual o propósito do Senhor para a humanidade? Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. É interessante quando uma pessoa precisa tomar uma decisão, e esta decisão, ela não leva a cabo exatamente o que ele quer fazer. Existem pessoas que fazem cursos e pagam caríssimo, porque uma das coisas mais difíceis na vida é a tomada de decisão. A tomada de decisão entre o comprar e o vender. A tomada de decisão entre o fazer e o deixar de fazer. A tomada de decisão entre agir e não agir. Porque todas as vezes que pensamos em tomada de decisão, vem junto à tomada de decisão os efeitos. São chamados efeitos colaterais. Eles vão acompanhar a decisão tomada. E nós vemos aqui uma situação em que era necessário que se tomasse uma decisão, e essa decisão foi transferida para outros, para que outros a tomassem e simplesmente lavar a mão. Quando nós paramos para pensar na humanidade, quando nós paramos para pensar nas pessoas da nossa cidade, quando paramos para pensar sobre as escolas da nossa cidade, nós temos tantas coisas que, como igreja, precisamos tomar decisão. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. E a nossa oração é que o Espírito Santo venha nos confrontar realmente e nos fazer pensar como nós temos agido em relação às causas do reino de Deus. O que nós temos feito? As nossas decisões, elas têm realmente trazido glória para Deus? Bem, Deus tem um projeto para o homem. Deus, quando criou o homem, Ele já tinha na eternidade o projeto para o homem. No capítulo 2 de Gênesis, Deus cria homem e mulher. No capítulo 3, eles pecam. Mas ainda no capítulo 3, no versículo 15, vai voltar naquele versículo que eu sempre falo, né? Já falei aqui umas 3 vezes. Da semente da mulher haveria de nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente. Deus já tem preparado todo o cenário para que o homem pudesse ter vida em Cristo. Para que o homem pudesse novamente viver para Deus. Quando o homem peca, ele é lançado para fora do jardim. O pecado, ele traz a separação do homem e Deus. O homem, ele afasta pela vergonha. Ele afasta porque não tem graça. Ele afasta porque ele não tem condições de permanecer no ambiente onde está o Todo-Poderoso. Deus determina que os querubins com espada permaneçam na entrada do jardim. Exatamente para que aquele que não tem comunhão com ele não entre naquele ambiente. A partir daquele momento, o homem agora tem uma nova forma de vida. Ele vai viver as dificuldades, viver a luta, a angústia, o sofrimento, por causa do efeito de uma tomada de decisão. Ele pecou. Romanos capítulo 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens, todos pecaram. Gênesis capítulo 6 vai dizer que Deus levanta um homem, filho de Sete,
para que este homem pudesse levar a mensagem, para que eles pudessem ser transformados. Um homem temente a Deus, Noé, mas os homens não quiseram ouvi-lo. Os homens não deram atenção para aquilo que ele queria dizer. E não estava ele investido de uma autoridade própria, mas uma autoridade de Deus. Ele estava diante dos homens falando o que era necessário para aquela humanidade. Os homens, novamente, tomaram a decisão e caminharam de forma errada. No capítulo 12, Deus chama Abraão. Deus vai a Ur, busca Abraão, retira do meio de um povo idólatra, retira do meio de um povo que fabricava deuses, era o maior centro de fabricação de deuses. Ali o homem, ele vivia exatamente longe da presença do Deus Todo-Poderoso. O homem sempre cria artifícios quando ele já não está mais na presença de Deus. Ele cria um deusinho para ele. E este Deus pode ser uma série de coisas. Pode ser o seu próprio quarto, pode ser os seus filhos, pode ser a esposa, pode ser um negócio, pode ser a sua casa. Ele cria estes ambientes para que ele possa ali dividir aquilo que ele pensa que deve ser dividido. No entanto, ele não tem a presença de Deus. Quando sai daquele ambiente, ele continua vazio, totalmente vazio e distante da presença de Deus. Deus chama então Abraão para que ele pudesse, a partir de Abraão, criar um novo povo, criar uma nova geração, para que ele pudesse ter ali o seu povo, o povo que ele ama, o povo que ele chama para si. Mas este povo também se faz mais rebelde. Mais rebelde. Há fome na terra. E o povo de Israel precisa ir ao encontro de alimentos. A tomada de decisão daquele povo, a cada dia piorava mais a história do próprio povo. Não havia alegria. Existe um ditado do latim que absus absum invocatio. Um abismo chama outro abismo. É Bíblia. Cada dia a pessoa vai perdendo a oportunidade de tomar as decisões corretas e caminha para os abismos. Eu e você precisamos atentar para isso, para que as nossas tomadas de decisão possam agradar a Deus. E quando nós tomamos a decisão de agradar a Deus, as coisas mudam na nossa vida. Nós começamos a ter outros níveis de relacionamento. Passados anos, Jacó morre, José morre, e agora o povo de Israel se torna escravo no Egito. As decisões que eles tomaram foram levando a cada dia para momentos mais difíceis, mais escravizados. A situação deles era tão ruim que o trabalho deles era trabalho muito duro. Aquilo que eles viviam não era para o povo de Deus, mas viviam porque pecaram, viviam porque estavam longe da presença de Deus. Mas Deus, Ele tem um projeto, e o projeto de Deus é resgatar esse povo, é retirar esse povo e conduzir esse povo para uma terra que Ele havia preparado. Conduzir esse povo para uma terra em que Ele havia planejado. Imagine só. Ele chama o
o engenheiro agrimensor e fala: faça o levantamento, plano altimétrico disso para mim. Faça os traçados das ruas. Eu quero aqui uma avenida bonita. Eu quero essa rua, essa direita, a esquerda. Eu quero essas ruas. Faça tudo bem feito. Mas o homem permanecia da mesma forma. Deus cria a oportunidade para retirá-los do Egito. Deus faz com que Moisés enfrente a Faraó. Deus faz com que Moisés vá diante de Faraó e diga para Faraó a necessidade de retirar o povo de lá. Que eles precisavam adorar a Deus. Que eles precisavam voltar-se à comunhão com Deus. Eles precisavam voltar a ter intimidade com Deus. E Deus cria as oportunidades. E o povo vem agora, depois das pragas, para o caminho. Na rota para chegar na terra prometida. Durante essa terra houve alimento, durante essa terra houve o calor da noite, durante a terra houve a sombra e o frescor do dia, porque havia uma nuvem que tampava o sol e à noite uma coluna de fogo que aquecia. Como todos sabemos, no deserto, o frio é muito grande à noite e durante o dia um grande calor. Deus cuidou em todo o tempo daquele povo para que eles pudessem caminhar para a direção correta, para que eles pudessem refletir quanto às decisões a serem tomadas, quanto eles pudessem pensar naquilo que realmente era substancial para a vida deles, naquilo que eles precisavam viver no dia a dia. Bem, quantos de nós que somos colocados diante de tanta situação e precisamos tomar decisões? E às vezes nós olhamos para nós mesmos, olhamos para as nossas necessidades, olhamos para aquilo que nós pensamos que é o melhor, olhamos para aquilo que nós vemos, como disse pela manhã, que para mim é concreto, e tomamos a decisão. Tomamos a decisão porque é bonito, tomamos a decisão porque o campo é verde, tomamos a decisão. E quando nós olhamos e voltamos um pouco na história, nós vamos ver que houve um caso assim entre Ló e Abraão. Os pastores estavam brigando, não tinham condições mais de permanecer na caminhada. E a decisão foi: escolha o que você quer. Ló, ao olhar o campo verdejante, ele toma a decisão: eu quero este campo. Toma uma decisão precipitada. Toma uma decisão daquela que para ele estava tudo certo, era aquilo que tinha, ele podia viver em cima daquilo. Mas crente não toma decisão desse jeito. Crente toma decisão depois de falar com o Pai. Crente toma decisão depois de ajoelhar e pedir: Senhor, me dê graça para que eu tome essa decisão. Muitas situações acontecem porque as pessoas tomam decisões precipitadas, porque as decisões são muito carnais, são próprias. Mas quando nós precisarmos tomar decisão, Igreja do Senhor, vamos para o nosso quarto secreto, vamos para o nosso ambiente secreto e vamos falar: Senhor, eu preciso tomar essa decisão. O meu tempo não é muito, Senhor, e eu preciso tomar essa decisão. Me ajude, me dê sabedoria, me dê graça, para que os propósitos do Senhor, os planos do Senhor se cumpram em minha vida, para que eu possa viver exatamente o que o Senhor quer que eu viva, e assim eu não perca tempo na minha caminhada. O que deu ao final? Abraão, ele pega um terreno ruim, cheio de pedras. Quem olhava para o terreno e falava: não tem como plantar nesse negócio. Mas Deus faz prosperar aquilo que para os homens não tem condições de subsistir. Deus traz à realidade aquilo que para os homens não é possível ver. Deus traz a realidade. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele é quem faz isso. É Ele quem faz.
não é o meu conhecimento, não é o seu conhecimento, não é o grupo de estudo, não. Pedimos a Ele e Ele atende às orações. Deus estabelece o serviço sacerdotal. Era desejo de Deus a reconciliação com o homem. Miqueias capítulo 7, verso 2 e 3 vai dizer: já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal. Chega o momento que Deus vê que não há um justo. Romanos 3,10. Mas o plano de Deus, o perfeito plano de Deus, já estava todo escrito. E lá, na eternidade, já estava preparado. Isaías vai falar sobre o profeta messiânico. E ele diz da seguinte forma: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome está sobre e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo estava preparado para que nós pudéssemos hoje estar na presença do Senhor e dizendo: glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Em Mateus capítulo 1 nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nasce, ele vive. Em capítulo 4, Jesus, ao sair de um jejum, é tentado, mas permanece firme. O propósito de Deus para a nossa vida, ele continua. E de repente esse Jesus, é levado diante da multidão para que pudesse ser interrogado. Mas no plano de Deus, a salvação do homem passava por Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo e pela ressurreição de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é que nos perdoa de todo o pecado. Lembram lá dos sacrifícios? Sacrifícios para que o pecado ficasse ali. Mas agora nós temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Agora nós temos uma nova forma de viver. Mas por quê? Por que esse sacrifício tão grande? Por que isso aconteceu para nós? Por que isso chegou para nós? Essa história do relacionamento de Deus com o homem é desde a eternidade. Deus sempre quis relacionar com o homem. Deus sempre quis ter esse bate-papo com o homem. Quando voltamos no jardim, nós verificamos que na viração ou na virada do dia, Deus estava falando com o homem. Todo dia, nessa viração do dia, Deus falava com o homem. Mas o que nós temos aqui em Mateus capítulo 27? Nós temos uma situação em que uma pessoa responsável para a condução daquele processo, uma pessoa que não tinha aparatos legais, uma pessoa que não tinha condição para dar final a todo aquele processo, ele começa a interrogar. E nas suas interrogações, e o grande problema era que Jesus era chamado Rei dos Judeus. E a pergunta é: és tu Rei dos Judeus? E a resposta de Jesus: tu o dizes.
E neste momento, havia a necessidade, naquele período de festa, da liberação de um preso. Era necessário que, naquele momento, tivesse uma liberação, como acontece aqui no período de férias, Dia das Mães, de Natal. Liberam presos. E lá era dia de liberar um preso. O que vocês querem que libere? A mulher de Pilatos, ela tentando para aquilo que estava acontecendo, e normalmente é mais do teor feminino, a observação. Ela vai dizer para Pilatos exatamente de que ele deveria tomar cuidado. Não entres na questão desse justo, porque eu, num sonho, muito sofri por causa dele. A guerra no ambiente permanecia. O desejo deles era de que Barrabás fosse solto, que Jesus fosse morto. E às vezes, quando paramos para pensar um pouco sobre isso, pensamos, mas que covardia, matam o inocente. Mas Deus tinha um projeto para tudo isso. Ele sabia que o homem só podia ser perdoado dos seus pecados com o derramamento de sangue, e o sangue de um justo. Pilatos vira para os que estão em volta e diz o seguinte: que farei então de Jesus chamado Cristo? Eu não tenho resposta. Mas a fala dos homens, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, a decisão do povo já estava tomada. Mas a decisão de Pilatos, a autoridade que deveria tomá-la, não estava pronta e acabada. E o que faz aquele homem? Ele manda buscar água, lava as mãos, e esta é a sua tomada de decisão. Querida igreja em Sagrada Família, a igreja do Senhor tem passado por situações ruins, exatamente porque nós, e muitos de nós, temos lavado as mãos. Mas como lavado as mãos? As coisas não importam para nós. O que vai acontecer é problema deles. O que temos hoje é problema deles. Mas quando nós olhamos para o plano da salvação do homem, este plano conta contigo, conta comigo. Jesus Cristo morreu exatamente para que eu tivesse vida eterna, para que você tivesse vida eterna, para que todo mundo pudesse olhar para Ele e reconhecer nele a salvação para o mundo, o libertador, o Senhor. Mas o que fazemos? O que nós temos realmente? Considerando que estamos dentro do projeto, o que fazemos no dia a dia? O que estabelecemos nas nossas tomadas de decisão? Eu me lembro que quando eu estava bem novo, ainda fazendo alguns treinamentos de natação, nós tínhamos um instrutor que, quando o aluno chegava na beira da piscina, ele colocava o pé na mão do aluno para o aluno tirar a mão da beirada.
E às vezes colocava a mão exatamente porque já estava exausto, cansado. E às vezes o sentimento que eu tenho é exatamente esse quanto à igreja do século 21. Muitas pessoas colocam a mão, os pés nas mãos daqueles que estão tentando segurar para que ele possa descer e permanecer da forma que está. Mas o Senhor nos chama para um novo tempo, para que nós entremos dentro do plano e no projeto dEle, para que tomemos decisão em clamar ao Senhor e pedir: Senhor, mande, Senhor, ceifeiros, prepara-me para que eu seja verdadeiro missionário deste tempo e eu possa falar do Teu amor, para que eu possa pregar a Tua palavra e pessoas serem libertas pelo poder da Tua palavra. A tomada de decisão é minha, eu preciso tomar essa decisão. Eu não posso terceirizar a decisão, eu não posso deixar para os outros, eu não posso lavar as minhas mãos. Não tem como a igreja continuar caminhando do jeito que caminha. Às vezes nós olhamos para o lado, vemos a necessidade e deixamos a necessidade ali, porque aquilo é muito complicado. É muito difícil. Às vezes vemos pessoas tristes, aborrecidas no caminho, vivendo angústias e sofrimento, mas deixamos ali. Mas a igreja do Senhor é chamada para viver um novo tempo, para que esta igreja possa proclamar o dia aceitável do Senhor, para que as pessoas saibam que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor, ela vai encontrar com o Senhor, queira eu ou não queira, a igreja do Senhor vai encontrar. Por isso a tomada de decisão tem que ser minha. Eu preciso tomar a decisão de servir ao Senhor todos os dias, de fazer a vontade do Senhor todos os dias, de clamar ao Senhor todos os dias e pedir ao Senhor: me dê oportunidade, graça, sabedoria para que eu fale com essa pessoa do grande amor do Senhor, daquilo que o Senhor fez na minha vida, a transformação que o Senhor operou na minha vida. Aleluia! E todos nós fomos transformados. Aleluia, aleluia. Todos nós fomos chamados para este dia, todos nós fomos chamados para este momento, todos nós estamos exatamente no projeto de Deus e precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não tem como nós mudarmos o assunto. Não tem como. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais anos e anos, não. Esta geração vai passar. E se não for nesta geração, quem vai fazer? É interessante quando a gente começa a olhar as famílias e observar que uma família ou outra começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Não demora muito. 4, 5 gerações, aquela família já está totalmente fora. E quando começa a falar sobre a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, a pessoa: mas eu não me lembro disso, ninguém me falou. Então nós temos que falar nessa geração, é neste tempo, é agora. É agora. Eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu preciso fazer hoje. A tomada de decisão de cada um de nós tem que ser dizer: eis-me aqui, Senhor, e faça de mim segundo a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, pastor, a situação lá é tão caótica e tão difícil. Querido, fala com o Senhor e peça: Espírito Santo, vá na minha frente. Haja, Senhor, segundo a tua vontade. Modifica aquele quadro e traga, Senhor, transformação para aquela família. Por isso a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, nós podemos levar a mensagem para as pessoas e dizer que Jesus Cristo é o único que pode transformar as famílias. Anos e anos tomadas de decisões foram feitas de qualquer maneira. Lavar as mãos neste momento não é o correto. O sofrimento do meu vizinho é o meu sofrimento. O sofrimento do meu irmão é o meu sofrimento. A tristeza que invade a alma do meu vizinho é a tristeza que invade a minha alma.
Então eu preciso pedir, Senhor, me dê graça e me dê graça, porque sem a tua graça eu não consigo entrar naquele ambiente e trazer para aquele ambiente a tua presença. Tomadas de decisão. Tomada de decisão. Não deixe que o mundo seja mais importante do que a sua própria vida em Cristo Jesus. Você precisa sim estudar. Você precisa sim capacitar. Você precisa ter um excelente serviço. Você precisa gostar muito do que você faz. Mas saiba, você precisa primeiro amar a Cristo. Você precisa primeiro colocar a sua vida nas mãos do Senhor e falar: Senhor, me direcione da forma que o Senhor quer que eu seja dirigido. Me coloque onde o Senhor quer que eu esteja. Me coloque, Senhor, da forma que o Senhor quer que eu fique. Abra, Senhor, os meus olhos. Abra minha mente, abra minha visão, me dê um coração pronto, me dê uma vida pronta para servir ao Senhor e levar o Senhor às pessoas que não têm condições de chegar ao Senhor. Me dê palavras de sabedoria para que eu possa falar com essas pessoas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Não que eu queira falar, mas que o Senhor quer que seja dito. Me dê, Senhor, condições para que eu possa, Senhor, nas minhas tomadas de decisão, fazer segundo a tua vontade. Eu e você precisamos disso. Nós precisamos disso. Aleluia. A sociedade atual precisa de você. Precisa de você. E precisa de mim. Mas você diz: pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco. Ou tão fraca. Mas é o Senhor que te fortifica. É Ele quem dá força. Ele quem dá força. O Senhor tira a sua vida, às vezes, lá daquele cantinho onde você pensa que, mas ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém faz. Mas o Senhor te levanta e te coloca dentro daquilo que Ele quer que você trabalhe, para que outras pessoas reconheçam que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Mas precisamos buscá-lo. Precisamos pedir ao Senhor, nos ajude. Retira de mim, Senhor, às vezes aquele momento em que eu penso que eu não consigo falar. Retire de mim, Senhor, aquelas preocupações de que eu não entre em determinado ambiente. O Senhor te chamou para que você vá, para que você dê fruto. E o vosso fruto permaneça. No projeto de Deus, para o ano de 2023, para esta geração, no projeto de Deus está o seu nome. No projeto de Deus está a sua família. No projeto de Deus está a sua vida, para que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. É através da sua vida, é através de cada um de nós. Então nós precisamos todos os dias nos encher e pedir: Senhor, me encha, me encha, me encha. Senhor, me faça cheio do Teu Espírito Santo. Me dê capacidade para que eu possa levar a Tua mensagem. E Deus vai te usar assim que você abrir a sua boca. Ah, mas eu tenho vergonha. Abra a boca e Deus vai colocar as palavras na sua boca. Peça ao Senhor graça, sabedoria, e Ele vai direcionar a sua vida. Mas nós temos que voltar a pensar em tomada de decisão. Qual a sua tomada de decisão? Quais serão os efeitos da sua tomada de decisão? Vinde, bendito de meu Pai? Amém? Ou não te conheço? Mas que cada um de nós possamos, diante do Senhor, falar: Senhor, me ajude, para que eu possa, Senhor, no fundo do meu coração, olhar para a necessidade do próximo, compreender a necessidade do próximo
próximo e viver a necessidade dele, até que mude, Senhor. Até que a situação se transforme e que o nome do Senhor seja glorificado naquele lugar. Nós precisamos sentir o que as pessoas sentem. Nós precisamos viver aquilo que eles estão vivendo, com o coração cheio de amor, para que aquelas pessoas sejam transformadas. Eu não posso passar direto. Eu não posso passar e deixar o ferido no caminho. Eu preciso tratar o ferido. Você precisa tratar o ferido. Mas eu não tenho condições, é Deus quem dá. Não é o pastor, não é o grupo de louvor, não é o círculo de oração, é Deus quem dá. E Ele dá a você de forma deliberada. Ele te enche da forma dele, e Ele faz com você aquilo que Ele precisa, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Para que as pessoas entendam o propósito dele, de Deus. Por isso, meus irmãos, tomada de decisão é uma coisa que nós temos que pedir: Senhor, me dê graça. Existem coisas que as pessoas fazem e depois ficam a vida inteira com problemas porque tomaram a decisão errada. Um casamento errado, uma compra errada, um monte de coisa errada, e depois vive a vida inteira com aqueles reflexos das coisas erradas, pagando por aquilo. No entanto, o Senhor nos chama para que nós vivamos aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para a igreja do Senhor. Amém? A nossa decisão deve ser fazer conhecido o projeto de Deus. Pastor, mas eu não sei falar muito bem. Não preocupe. Pastor, mas eu tenho tanta timidez. Não preocupe, fale, porque a timidez vai levar para o inferno. Ah, pastor, mas deixa esse mais, o mais e o mas vai levar para o inferno. Mas quando você se coloca pronto diante do Senhor, pronto para servir ao Senhor, Ele vai te colocar onde Ele precisa. Em lugares especiais, em lugares não especiais, mas Ele vai te colocar em lugares onde é necessário levar a paz, a alegria, o perdão, levar naquele lugar a cura. Ali o Senhor vai te usar. Ali. Então eu preciso me colocar: Senhor, eu me coloco pronto, e a minha tomada de decisão é servir ao Senhor para sempre. A minha tomada de decisão é dizer: Senhor, usa-me segundo a tua vontade. A minha tomada de decisão é dizer: Senhor, eu estou pronto, mande-me para onde quiseres que eu vá, faça de mim segundo o teu querer, usa-me segundo a tua vontade. É fácil? Não é fácil, mas o Senhor dá graça e sabedoria para cada situação. Às vezes nós não queremos confronto, às vezes nós não queremos entrar em determinados ambientes. Nós estamos lendo um livro, eu e a Marta lê mais que eu, mas a minha vida é tão corrida, mas eu estou lendo. Assertiva Jesus. Como é que é o nome do livro? Fala sobre assertiva. E essas assertivas estão relacionadas a tomadas de decisão. Empatia assertiva. Kim alguma coisa, Quintol, o nome assim da dona. Empatias assertivas. Quando nós criamos empatia, nós nos relacionamos melhor. Às vezes nós vemos uma pessoa e fala assim: mas isso aí não vai dar certo comigo não. Mas Jesus morreu por todos.
A forma dessa pessoa não é boa para mim. Jesus morreu para todos. Essa pessoa, eu não vou pregar o evangelho para ele não, mas Jesus morreu para todos. Essa pessoa foi colocada no meu grupo para eu cuidar e orar por ela, mas eu não vou orar não, porque eu tenho uns negócios dele que eu não gosto, ou dela que eu não gosto. Mas Jesus morreu para todos. Essa casa aqui, esse povo aqui é muito chato, não sei o quê, eu vou deixar esse povo, mas Jesus morreu para todos. E o mais interessante é que Jesus me colocou naquela rua, me colocou naquele lugar, Jesus me levou naquele ambiente, Jesus me introduziu naquele ambiente, exatamente para que eu possa levar para aquele ambiente a presença de Jesus. E às vezes quando eu preciso levar a presença dele, eu paro. A minha empatia, ela acaba ficando fraca, ruim. Eu preciso olhar para as pessoas com o mesmo amor que Cristo olhou para nós. Nós precisamos olhar para as pessoas com o mesmo amor que Cristo olhou para nós. Porque nós, quem somos nós? Talvez alguém aqui seja melhor do que outros. Mas a verdade que a Bíblia nos diz é que nós não somos nada. A nossa justiça é como trapo de imundície. Aquilo que nós pensamos, está com essa bola toda não. Está não. Mas se não for pela palavra, não tem jeito. Somente a palavra nos transforma, somente a palavra muda a nossa chave, somente a palavra nos dá um upgrade, somente a palavra muda nosso ambiente, somente a palavra mexe conosco, porque ela traz para nós a alegria que não tínhamos. A felicidade que não tínhamos é a palavra, é a presença, e esta presença precisa ser levada. Por isso, a tomada de decisão tem que ser hoje, tem que ser agora. Eu preciso tomar a decisão e importar pelas outras pessoas. Eu preciso importar com aquele que está lá fora. Amém? Eu e você. Eu e você. Não tem como a gente viver um cristianismo longe. Eu sou cristão, gosto de Jesus Cristo, mas eu não gosto de pessoas. Ixi, combina não. Não tem como combinar não. Não vai funcionar. Não, mas eu sou muito na minha. Peça ao Senhor para te mudar, porque você vai ter que ser na dele. É na forma dele. Mas eu sou muito... Não preocupe não. Peça ao Senhor, faça uma mudança na minha vida, transforma o meu ser e traga para mim, Senhor, aquilo que eu preciso fazer. Moisés não vai conseguir falar, então coloca outro do lado dele. Já está lá, está trabalhando lá do lado. Senhor, eu não tenho condições. Deus, coloque alguém do meu lado que me dê condições. Coloque alguém que possa me instruir para que eu possa caminhar e fazer a tua vontade. O certo, Senhor, é que eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero viver anos e mais anos sem fazer a tua vontade. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver todos os dias aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu não quero passar a minha vida sem fazer a tua vontade. Porque nós sabemos que vai chegar um momento em que nós seremos chamados. Wilson, mostre-me tuas mãos. Mostre-me tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Mostre-me tuas mãos. Senhor, eu tomei uma decisão incorreta lá atrás. E eu não tenho nada nas minhas mãos, Senhor, para apresentar para o Senhor. Senhor, lá um dia eu tomei uma decisão que não era a mais própria para mim, mas eu tomei aquela decisão e não voltei para mudar o quadro.
Mas a palavra do Senhor é que nós nos atentemos para as tomadas de decisão. Não tem como nós caminharmos em dois caminhos, não tem como nós servirmos a dois senhores, não tem como nós caminharmos de forma a desagradar a um, agradando o outro, ou agradando os dois. Não tem forma, não tem como viver isso. Mas tem como nós pedirmos ao Senhor: perdoa os meus pecados e faça-me tomar a decisão correta para que eu possa viver os planos do Senhor para esta geração, para que as pessoas possam conhecer através da minha vida os propósitos do Senhor. Me dê palavras de sabedoria para que eu possa levar aquilo que é necessário para as pessoas. Traga, Senhor, em minha vida aquilo que eu preciso, Senhor. Me dê condições para que eu possa fazer, Senhor, aquilo que é necessário pelas pessoas. Se preciso caminhar uma légua, como diz aí, nós vamos caminhar uma légua. Se é preciso caminhar evangelizando essa pessoa 1 ano, nós vamos caminhar, mas nós não vamos desistir dessa pessoa até que ela esteja pronta ou decidida completamente que não quer servir ao Senhor, mas eu vou insistir enquanto tiver força para que ele seja servo do Senhor, para que ele reconheça em ti a tua soberania. Eu preciso todos os dias pedir: Senhor, me dê graça e sabedoria para que eu possa mudar completamente a minha forma de ver as pessoas e de agir com as pessoas, para que essas pessoas reconheçam, Senhor, no nosso grupo, nas nossas reuniões, a tua presença e conheçam o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Amém? Então eu quero convidá-lo a fazer a decisão do seu coração. E que essa decisão seja pela causa do Mestre. Que essa decisão seja dentro do propósito de Deus. Tome a decisão correta, em nome de Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que na sua caminhada, na sua vida diária,